Glórias a Deus, a paz do Senhor. Finalizamos o mês de maio, né? E cantando aquele hino, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, e podemos sobreviver também no silêncio, como está aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e diz assim, o verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esses dias, conversando com uma irmã, ela disse, se Deus está fazendo silêncio com relação a tudo o que está acontecendo e não temos resposta, não vemos ainda uma saída para tudo isso passar, a gente não tem que questionar, é preciso suportar, é preciso aceitar, porque tudo que Deus faz, Ele sabe por que está fazendo, e tudo que Deus faz é bom, ainda que seja para nós ruim. Então é bom primeiro ter esperança, porque sem esperança a gente perde a fé, se desespera e não vai chegar a lugar nenhum. E também aguardar em silêncio. Se Deus está fazendo silêncio para nós, igreja, com relação a tudo que está acontecendo e não temos ainda um sinal de Deus como resposta para um fim, então vamos também ficar em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, mas abrir os nossos lábios para a Ele louvar e para a Ele orar. É o que vamos fazer agora para começar também este culto. Senhor da glória, queremos te agradecer, ó Deus, porque chegamos ao final do mês. Queríamos, ó Pai, que já lá pelo meio do mês já estivéssemos voltando, Senhor, a congregar, mas as circunstâncias não são boas, ó Pai. E assim lembramos de Noé, Senhor, quando ainda desejando sair da arca, Pai, com a sua família, não pôde, porque ainda as águas não tinham baixado. Senhor, também nós, ó Deus, como igreja, precisamos, ó Deus, voltar, Senhor, às atividades, mas Tu ainda tens dado, Senhor, esse tempo para ficarmos em casa, porque Tu ainda não terminou de fazer o Teu trabalho, com o que Tu tens trabalhado na vida de cada um, na nossa paciência, como Jesus falou, Senhor, na vossa paciência conquistareis a vossa alma, e também em tantas outras áreas que muitas vezes, ó Deus, nós não tínhamos controle, mas Tu estás tratando. Por isso, Senhor, a Ti pertence a honra e a glória, e nós não vamos desistir, Senhor. Obrigado por este mês que passou, obrigado, ó Deus amado, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Abençoe este culto, tome em Tuas mãos, ó Pai, cada um dos Teus servos que estarão, ó Deus amado, participando conosco. Ó Senhor, visita agora cada lar, cada família, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Adorai ao Senhor, bendizei o Seu nome, engrandecei o Senhor comigo, disse o salmista lá no 34. Por que não fazer isso hoje também? Agradecer, Senhor, mais um mês passou. Te damos, oferecemos este culto em ação de graças, porque mais um mês conseguimos, nós vencemos, nós atravessamos e vamos passando, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, vamos adorar? Adore ao Senhor, louve a Deus, um coração cheio de gratidão e alegria. Glória a Deus. Graças a Deus, finalizamos este culto na presença do Senhor e eu creio que você também já tem recebido a porção da palavra do Senhor através daquela programação especial no Quintal do Pastor e compartilhe com outras pessoas, envie pelo Instagram, compartilhe através do YouTube, do Facebook, divulgue, porque eu acredito que as palavras que o Senhor tem colocado em nosso coração têm sido para edificar o povo de Deus, ajudar você a alicerçar a sua vida nele e a não perder a esperança, porque a nossa esperança está em Jesus. Nós não podemos desistir e nós não somos aqueles que recuam, nós somos daqueles que enfrentam, porque o Senhor nos deu espírito de poder,
de ousadia, de intrepidez. Continue firme no Senhor. Eu quero orar pelas senhoras de idade nesta hora, pelas crianças que estão também participando, nos assistindo, por aqueles que estão, quem sabe agora, assistindo esse programa, esse culto, num leito, deitadinho, enfermo, mas o Senhor está com você, não temas, o Senhor está com você. Vamos orar. Pai Santo e querido, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu estás mais uma vez nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, aqueles que estão agora, Senhor Deus amado, participando conosco. Ó, Senhor, Tuas filhinhas, ó Deus, as senhoras de idade, as crianças, ó Pai. Ó Deus, toma também eles em Tuas mãos, Senhor. E assim, ó Deus, nós entregamos aos Teus cuidados, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar ao Senhor. Ministério de Louvor, os nossos músicos, vamos lá, todos na sua posição, neste culto ao Senhor nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possui o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tiraste você do jardim do Senhor. Seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor quando se pode achar, a tua cadeira ainda lhe espera.
ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristeza sem Cristo, fazendo chorar. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu, querido jardim, vai levar. Para o céu, querido jardim, vai levar. Para o céu, querido jardim, vai levar.
casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca para o Senhor morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos para o Senhor ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morada. Ai, ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, ai, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que nós possamos sentir sempre a presença de Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca para o Senhor morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos para o Senhor ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 e faça morada. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é um privilégio imensurável poder estar novamente aqui com os irmãos para ministrar um pouco da palavra do Senhor. Palavra essa que Cristo nos apresentou como sendo o pão da vida, a água viva, aquela que restaura as nossas forças, que sacia a nossa sede. Em tempos de secura, em tempos de escassez que a igreja está vivenciando por estar em suas casas, todos os seus membros estarem em isolamento social, o que nos traz esperança, o que nos alimenta, o que nos fortalece é a palavra de Deus. E nós temos visto homens e mulheres de Deus que têm se disponibilizado, mesmo através de uma câmera, mesmo através de uma live, em ministrar a palavra para alimentar os nossos corações. E isso é muito gratificante, porque o Espírito Santo está cuidando da sua igreja. E a palavra do Senhor tem descido em nossas almas, tem entrado em nossos corações e nos tem fortalecido, mesmo nesses tempos tempestuosos que estamos vivendo. Gostaria de ler com os irmãos, aqui no Evangelho, segundo escreveu
Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram. E o cego veio correndo, dizendo-lhe, Jesus disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, temos um texto aqui que é muito trabalhado, muito pregado nas igrejas, que fala sobre a história de um cego que vivia em uma cidade chamada Jericó. Jericó foi a primeira cidade que os hebreus tomaram de Canaã quando saiu do deserto após os 40 anos de peregrinação depois do Egito. E Jericó se tornou um marco para a conquista e o crescimento da nação hebreia, do povo de Israel. E a partir dali, Jericó entrou na história dos judeus como uma cidade que era símbolo do poder e da grandiosidade de Deus. Porque sabemos que na época que Josué atravessou o Jordão com todo o povo de Israel para tomar posse de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, que existia uma muralha que ninguém conseguia penetrar aquela muralha, de tamanho poder e estrutura que aquela muralha tinha naquela época. Mas Deus disse para Josué que haveria de dar Jericó em suas mãos e toda a Canaã, porque essa era a promessa de abençoar o povo de Israel. E quando há uma promessa de Deus sobre a vida do servo do Senhor, não há impedimento, não há barreira, não há dificuldade, não há coisa grande ou pequena que se oponha diante dessa promessa, porque a promessa de Deus, ela só se satisfaz quando ela se cumpre na vida do servo do Senhor. Porque toda palavra que o Senhor falar não voltará para ele vazia. Antes ela vem, faz tudo o que lhe apraz, diz o profeta, e depois ela retorna para a glória de Deus. E assim foi Jericó. Jericó já estava destinada de ser entregue na mão de Josué, porque Deus havia falado que assim aconteceria. Quando Jericó, que as suas muralhas caíram com o poder de Deus, que Josué conseguiu adentrar aquela cidade com o povo de Israel, e a partir dali, Jericó passou a ser possessão de Israel. A glória do Senhor acompanhou a história do povo de Israel dentro dessa cidade. Jericó ficou conhecida como uma cidade onde Deus tomou para si, ao ponto de, na história dos reis, no segundo livro de Reis, nós vemos Elias, quando estava perto de ser arrebatado aos céus, ele vai com Eliseu, e quando ele atravessa o Jordão, ele chega naquela cidade. No versículo 5 do capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que os profetas vêm correndo, os filhos dos profetas, que faziam escola de profetas, aonde na cidade de Jericó, correm até Eliseu e dizem: o teu Senhor será tomado. Isso quer dizer o quê, irmão Jeconias? Que naquela cidade de Jericó havia uma escola de profeta. Olha aí que coisa linda. Jericó, agora tomada pelo povo de Deus, passa a ter até uma escola de profeta, onde homens eram preparados para ministrar a palavra do Senhor e viver dentro do centro da vontade de Deus.
ao ponto deles serem revelados algo que ainda não havia acontecido. E os filhos de profeta vão a Eliseu e dizem: o teu senhor será tomado. E Eliseu: fica quieto, cala-te, eu sei disso, eu estou ligado que vai acontecer esse negócio. Mas o que nós estamos falando aqui é que agora Jesus de Nazaré está passando por todas as regiões de Israel, pregando o evangelho da salvação, anunciando que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele adentra na cidade de Jericó, e aquela cidade que é conhecida pela sua grandiosidade, suntuosidade, por toda a sua riqueza, por todo o poderio que Deus já manifestou naquele lugar. Havia um homem que estava largado à beira do caminho, mendigando porque era cego. E quando ele vê uma grande multidão passar, e ele percebe que o nome que era gritado por aquela multidão era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, ele logo de prontidão começa a gritar também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente, porque ele, por morar em Jericó, ele deve ter ouvido as histórias que Deus havia manifestado através de seus profetas na antiguidade. E agora, possa ser que ele tenha ouvido falar que um novo profeta se levantou e o seu nome era Jesus, e ele era da linhagem de Davi. E ele provavelmente estava esperando que esse profeta passasse por ali, porque ele não tinha mais esperança. Ele era um mendigo que estava à beira do caminho. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, as esperanças dele se reacendeu, e ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandava que ele parasse, que ele se calasse. Sabe por quê? Ele era ninguém dentro daquela sociedade. Havia uma multidão que provavelmente tinha pessoas ilustres, pessoas ricas, pessoas bem vestidas. Será que o profeta, o grande homem, o Filho do Deus vivo, se importaria com alguém largado à beira do caminho mendigando? Esse era o reflexo da sociedade dizendo para ele: fica calado, ele não vai te ouvir. Mas ele, mesmo com a multidão falando isso para ele cada vez mais gritava mais alto e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a situação dele era precária. Na verdade, irmãos, quando nós estudamos a raiz do nome Bartimeu, nós percebemos que ela vem do aramaico Bar-Timeu-Har, que quer dizer filho da pobreza. Olha que coisa engraçada. Aquele homem era estigmatizado pela sua situação, era cego, não podia produzir, não naquele contexto, era alguém que estava à margem da sociedade e era estigmatizado como alguém sendo filho da pobreza. Não sei se era um nome de origem, de batismo dele, ou se foi um nome social que deram para ele, mas se caracterizava como ele sendo filho de Timeu, o filho da pobreza. Mas agora Jesus está passando, e quando Jesus está passando, alguma coisa acontece. Quando Jesus está passando, a glória dele vem junto, e a glória de Deus envolveu aquele lugar de uma forma tamanha, que reacendeu as esperanças daquele homem. Dias antes, Jesus havia passado por um outro lugar, e se encontrou com um jovem muito rico, e esse jovem se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, o que posso fazer para ser salvo? Jesus disse: por que me chama bom se só Deus é bom? Porque naquele contexto Jesus estava dizendo: a humanidade não há bondade em si, pois Jesus estava manifesto como homem, apesar de ser Deus. Mas ele queria dizer para aquele jovem: me diz alguma coisa que faça a diferença. Aí Jesus instiga e pergunta: você tem guardado os mandamentos? E aquele jovem diz assim para Jesus: desde a minha meninice eu conheço todos os mandamentos. E a palavra do Senhor diz que Jesus amou aquele jovem e teve íntima compaixão por ele por causa daquela resposta. Mas ele disse assim: te falta alguma coisa. Pega tudo que tens e vende, dá aos pobres. Aquele jovem, na hora, se
muniu de uma tristeza, de uma angústia, porque ele era muito rico, diz a palavra do Senhor, e foi embora, e preferiu ficar com a sua riqueza. E agora a gente vê um contexto de um homem muito pobre, que a única coisa que ele tinha era uma capa que lhe dava o direito de esmolar naquela cidade, de pedir esmola. A única coisa que ele tinha na vida dele era aquela capa que protegia ele do frio, do sol e das noites frias. Ele se cobria com ela, ou quando passava a população, ele estendia aquela capa, e isso era um sinal que ele podia estar ali pedindo, sendo pedinte. Mas era a única riqueza que ele tinha. Mas quando ele ouviu que Jesus mandou chamar ele não quis saber de mais nada. Ele largou tudo que ele tinha, que era a sua capa, jogou ela de lado, porque ele sabia, o Filho do Deus vivo me chama. E você tem sido chamado por Deus. Você tem clamado a Deus, e Ele tem chamado você para perto dEle. E Ele tem perguntado para você, o que queres que eu te faça? E como aquele cego abandonou a sua capa, porque sabia que agora a sua vida iria se transformar, e isso foi uma forma como ele mostrou para Jesus, que tinha fé de uma tal forma, ao ponto de Jesus elogiar ele diante dos seus discípulos e dizer, grande é a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, aquele homem passou a enxergar. Por quê? Porque ele se despiu da única coisa que ele tinha, que protegia ele dentro daquela sociedade, que auxiliava ele dentro daquela sociedade, porque Jesus o mandou chamar. Jesus chamou você. Jesus gritou o teu nome no meio da multidão. Ele quer ouvir de você o que você quer que ele te faça. E ele quer ver a tua fé. Ele quer saber, ele não quer saber da situação. Ele não quer saber se você está em isolamento, desempregado, doente. Ele não quer saber se existem pessoas que morreram ao teu lado, que você ama. Não que ele não esteja ciente da sua situação, ou esteja fazendo descaso do teu sofrimento, mas ele quer saber se você tem fé para receber o que ele tem para te dar, porque a partir de agora, você será uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você vai se reerguer, e será alguém diferente. E diz o contexto aqui que nós lemos, que quando ele passou a ver, logo seguiu a Jesus, porque a vida dele já não era mais igual. Não importava mais a cidade de Jericó, não importava mais estar à beira da estrada do caminho, porque agora o caminho verdadeiro, que era Jesus Cristo, ele estava trilhando. Talvez você possa dizer assim, tem acontecido tantas coisas, Deus não se importa comigo. Deus se importa com você. O salmista, no Salmo 113, versículo 5, ele faz um questionamento, ele pergunta, quem é como nosso Senhor, que habita nas alturas, que se encurva do céu, para ver o que está acontecendo no céu e na terra, que levanta do pó o pobre, e do monturo o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes dessa terra. Deus muda situações. Você pode dizer assim, Deus não se importa comigo. O salmista questiona, quem é como o nosso Deus? Ele se curva para saber o que está acontecendo. Deus te conhece, Ele te vê, Ele se importa com a sua situação, sim. Nesse momento Ele está se curvando do seu trono para saber o que você está precisando. E na hora certa Ele vai levantar você. E o salmista fecha esse salmo dizendo assim, o Salmo 113, que faz da estéril mãe de filhos. Oh, coisa linda. Que coisa linda. Deus, Ele se preocupa com os necessitados. Estamos vivendo um tempo em que as incertezas econômicas estão dominando as cabeças dos governantes do mundo. Os presidentes, os reis, os economistas estão em parafusos, mas a igreja do Senhor
não será abalada. A igreja do Senhor não entrará nessa paranoia econômica. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu nome como Jeová Jireh, o Deus que proverá todas as coisas, é o nosso Salvador, o Deus forte que garante a nossa vitória. Não importa a situação que você esteja, se desprenda de tudo, joga tudo de lado e segue a Jesus. Mas como, irmão Jeconias, estamos em isolamento, não se segue a Jesus somente andando, não se segue a Jesus somente vindo para a igreja, se segue Jesus dentro do seu coração, abrindo a sua alma e dizendo para Ele: eu sirvo ao Senhor, diante de qualquer situação, eu estou do teu lado, Jesus, me ajuda, e certamente Ele vai ajudar você. Saiba de uma coisa, meu amado, minha amada irmã, você que está ouvindo essa pregação, o Senhor está contigo aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja ouvindo essa ministração. Deus está com você, e Ele está com seus ouvidos atentos à oração que você fizer, à petição que você administrar agora. Ele vai ouvir e vai mudar a tua sorte, a tua história terá um novo ponto, e a partir daí, Deus vai escrever algo diferente. Não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, Ele é o Deus que sabe tudo, Ele é o Deus onipresente, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está na China, Ele está nos Estados Unidos, Ele está em todo lugar. Não há limites para o agir do Espírito Santo, e nessa noite Ele vai abraçar você de uma forma extraordinária, dando forças para você continuar na caminhada, não deixando que as adversidades seguem os teus olhos espirituais. Façamos como o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso. No capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: ora, o nosso Deus é muito mais poderoso, mais abundante para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. De repente você pede apenas uma provisão. Deus manda uma abastança sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não se preocupa com o dia da manhã. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo disse no capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Mateus a respeito das palavras de Jesus, ele disse assim, se Ele alimenta, se o vosso Deus, o vosso Pai, alimenta as aves do céu, os pássaros, quanto mais a vós. Se Ele veste os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles, quanto mais vós vos vestirá o Senhor. Então, amados, fiquem tranquilos, fiquem calmos, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Deixeis todas as assolações que o mundo está apregoando, que os telejornais mostram. É difícil, mas foca os teus olhos em Cristo. Faz igual o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É do monte. De onde me virá o socorro? É do telejornal? De onde me virá o socorro? É do governo? Não. O meu socorro vem além dos montes, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Fiquem com essa palavra nessa noite e façam como Bartimeu. Jesus passar, grita, clama, implora, suplica, porque Ele está atento ao teu falar, ao teu chamar. Quando você chamar pelo nome dEle, Ele vai responder de imediato a tua oração e vai mudar a tua história. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. O nosso Brasil, o nosso país, o mundo está nas mãos do Senhor, e isso já nos é muito grato, e nós agradecemos a essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos encerrar lembrando que, como está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, é bom sempre lembrar isso. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
Então, não fique assim ansioso. Você faz parte, você é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Estando no templo ou não estando, mas continue fortalecido no Senhor, a cabeça, para que você possa, no movimento do corpo, exercer a função que o Senhor colocou na sua vida, no âmbito espiritual da igreja do Senhor. Amém? Então, você é importante para Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você lembra deste louvor? Que o Espírito Santo esteja ministrando todos os dias na sua vida. Este foi um mês que o Senhor nos deu. Este foi o dia que o Senhor também nos deu. E amanhã, dias melhores virão. Vamos encerrar. Santo Deus, eterno Pai, te bendizemos, exaltamos o teu nome. Abençoa, Senhor, o teu povo e que venhamos, ó Deus, a virar este mês, Senhor, a começar junho, ó Deus, cheios de esperança, cheios de paz, cheios, ó Deus querido, de alegria do teu Santo Espírito e também cheios da energia, Senhor, de vontade de fazer a tua obra como membros do corpo de Cristo, Senhor. Não deixa que venhamos a desistir, Senhor, porque falta pouco, ó Pai, para tudo isso terminar e estarmos, ó Deus, na tua presença maravilhosa. Abençoa o teu povo, ministra sobre cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E antes de impetrar a bênção apostólica, lembra da contribuição, né? Vamos continuar intercedendo uns pelos outros, socorrendo uns aos outros em suas necessidades, porque aprendemos assim na palavra do Senhor e com o nosso próprio Senhor, quando preocupado com aquela multidão, ele alimentou com pão e peixe no poder, no mistério da multiplicação. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Até mais.